Bem-vindos ao Radar das Seleções, eu sou o Meca, esse é meu parceiro Rick, e hoje estamos aqui para mostrar a seleção de Portugal. Muita gente diz que é a seleção favorita, que vai torcer por conta do Cristiano Ronaldo esse que não está na lista por lesão. Vamos avaliar aqui nome a nome para entender qual é o pensamento do Roberto Martínez em relação à lista de convocados, pensando até na Copa do Mundo. Goleiros Diogo Costa, José Sá e Rui Silva estão garantidos na Copa. Até porque Portugal não tem outro goleiro. Na data FIFA passada, que o José Sá precisou se ausentar em um dos dois jogos, eles tiveram que chamar um goleiro do Sub-20, porque Portugal não tem outro jogador. Tá escasso, né? Portugal tá escasso de goleiro, então é os três que tem, é os três que vão jogar, então é o que tem pra hoje. É isso aí. 4 laterais chamados, sendo 3 laterais direitos: Cancelo, Dalot, Matheus Nunes e Nuno Mendes. Nuno Mendes está garantido, Cancelo e Dalot também, até porque ambos fazem a lateral esquerda, então na prática tem um reserva também, tanto para a direita quanto para a esquerda. E no lugar do Matheus Nunes, quem vinha sendo chamado é o Semedo, que na minha visão está garantido na Copa do Mundo, ele está lesionado, por isso não foi convocado. Acredito que com o retorno do Semedo, o Matheus Nunes volte a ser convocado como um meio-campista, tá? Muita gente pode falar até do Rafael Guerreiro, que está bem no Bayern de Munique, faz várias funções. Parece que teve alguma treta aí com o Roberto Martínez, ele mesmo falou que o Guerreiro parou de ser convocado porque o Guerreiro pediu para não ser chamado na Nations League. Então acho que ele pegou alguma birra aí depois e falou, então não quis vir Foi aí aquela pela questão hora, do então calendário, né? Foi aquela questão do calendário de descanso, né? Acho que pediu pra não ser chamado e aí parece que o Roberto Martínez levou pro coração e não foi mais convocado, né? Bom, zagueiros, os 4 na Copa do Mundo eu já vejo definidos: Antônio Silva, Inácio, Renato Veiga e Rubem Dias, que não está chamado por lesão. No lugar dele, Tomás Araújo do Benfica foi chamado. Mas estando todos aptos, os 3 primeiros dessa lista, mais Rubem Dias, está na Copa do Mundo, está tranquilo. Rubem Neves, que dispensa comentário, né? Rubem Dias. É Rubem Dias, quer dizer, já é garantido, né? O Tomás Araújo tá tendo oportunidade nova, eu não conheço ele. Tomás Araújo é zagueiro do Benfica, ele é até titular, o Antônio Silva é reserva, mas o Antônio Silva que vai para a Copa, o Tomás Araújo não. Ah, então o Antônio Silva deve ter alguma coisa que entrega taticamente melhor que o Tomás Araújo pro Roberto Martínez, né? Sim. Bom, vamos para o setor do meio de campo. Vamos lá na nosso plantel tático, mas primeiro vou listar aqui os jogadores convocados para vocês ouvirem. Meio campo, Bruno Fernandes, João Neves, Matheus Fernandes, Rodrigo Mora, Rubem Neves, Samu Costa e Vitinha. Atacantes, Francisco Conceição, Gonçalo Guedes, Gonçalo Ramos, João Félix, Pedro Gonçalves, Pedro Neto, Rafael Leão, Ricardo Horta e Trincão. Aqui no quadro tático vocês podem ter ver um pouco melhor a distribuição aqui. O Cancelo pode ser na lateral esquerda, Dalot também, mas um para o meio campo. Vitinha, Rubem Neves, João Neves estão garantidos na Copa do Mundo. A tendência é o Semedo voltar, o Matheus Nunes volta aqui para o meio, tá? Então, acredito que o Matheus Nunes está garantido na Copa do Mundo, mas como um meio campista. Oportunizaram o Matheus Fernandes e Samu Costa nessa vaga como uma alternativa, até também na ausência do Palhinha, que está machucado. O Palhinha também é outro jogador garantido na Copa do Mundo. Portugal é bem tranquilo de hierarquia. Tá? Meio campo, Bruno Fernandes e João Félix fazem o meio campo e Rodrigo Mora é convocado para suprir a ausência do Bernardo Silva, que foi poupado, que vem de algumas dores musculares, apesar de ter jogado contra o Arsenal, ele vem com uma sequência ali um pouco desgastante, até para, de certa forma, preservá-lo, tá? Como um jogador que já tá garantido na Copa, né? A gente entende que preservar ele é comum, né? E você ganha trazendo um Rodrigo Mora pra seleção, né? Que é um cara que, um menino novo, tá em ascensão, então pode amadurecer essa convocação, né? Perfeito. No setor do ataque, Trincão, Francisco Conceição, Pedro Neto, Rafael Leão, já são jogadores garantidos nas pontas. Além desses 4 pontas garantidos que eu falei, Pedro Gonçalves é outro que dispara como mais próximo de pegar essa quinta vaga de ponta barra meia. O Pedro Gonçalves ele faz esse meio campo, joga de ponta, tanto direita quanto esquerda. Como alternativa, o Ricardo Horta ele é convocado até para ser avaliado, ser um teste, ter uma observação e poder gerar uma concorrência com o Pedro Gonçalves aqui, tá? E de ataque, Gonçalo Ramos já está garantido na Copa do Mundo e Gonçalo Guedes ele é testado agora na vaga do Cristiano Ronaldo, que está machucado, né? Até porque não existe um terceiro homem, então ele é testado aproveitando um bom momento na sociedade, mas os jogadores de ataque de Portugal estão muito bem encaminhados.
O Gonçalo Guedes é esse aqui, o jogador backup, né, que vai ser testado para suprir uma lesão também. Vem muito bem na Real Sociedad, tá vivendo um momento de gols, e então é o cara para ser testado, né? O nome que tá ali na frente se acontecer alguma coisa com os jogadores do ataque, né? Para ser o definidor reserva. Duas informações recentes, né, que a gente acabou de ver. Rodrigo Mora está machucado, assim como Rafael Leão, são dois jogadores que foram cortados pela lista. Paulinho, jogador do Toluca do México, olha que interessante, que vem fazendo muito gol no México, foi convocado até para suprir o atacante, né? Ele entra numa vaga de ponta, mas pelo fato dele estar sendo um clamor popular de Portugal, um jogador bastante visto pela mídia, né? Bastante cobrado por parte da mídia, o técnico o Roberto Martinez para levar o Paulinho, ele acaba cedendo, leva ele, mas mostra uma hierarquia ali que ele está em quarto, né? Cristiano Ronaldo, Gonçalo Ramos, Gonçalo Guedes, e aí vem Paulinho, mas só vão os dois primeiros, né? Paulinho ele surge e não foi anunciado até o momento um substituto para a entrada, para a saída do Rodrigo Mora, né? Vamos aguardar os próximos dias. E o Paulinho é interessante que ele retorna para a seleção depois de 5 anos. Ele foi convocado em 2021. Eu estava lendo sobre isso. Então ele retorna depois de 5 anos. Um jogador que a internet inteira, antes mesmo de sair a convocação e de sair as lesões, já estava sendo muito pedido. O pessoal em Portugal mostrando números deles, falando até, pô, pecado esse jogador ficar fora, com o número que tá tendo nessa temporada muito bom. Então é legal oportunizar ele. Muito difícil estar garantido na Copa, né? Muito difícil ele escalar para estar, mas assim para os próximos ciclos pode ser um jogador importante, que pode ser um jogador que vai participar, vai crescer muito na Liga do México, e até às vezes voltar para a Europa, né? Retornar para Portugal, de repente, ou para outras ligas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtem, compartilhem. Espero que tenha ficado bastante claro sobre a seleção fortíssima de Portugal. Valeu, pessoal. Tamo junto.